Olá, pessoal. Estamos mais uma semana do nosso podcast Confecção que dá certo, né? É como a nossa proposta de toda semana é trazer conhecimento, é trazer expertise, experiência e com mais conhecimento, mais conteúdo que vai contribuir para o polo de confecção do Agreste. Hoje nós estamos recebendo convidados aqui especialíssimos que acho que todos conhecem aqui na região, né? Que é a gestora do o Armazém da Criatividade que Porto Digital hoje, a Pamela Dias. Seja muito bem-vindo, Pamela. E o professor Tenafly Lordello, né? Esse Tenafly Lordello, professor Tenafly, acho que dispensa qualquer tipo de apresentação, né? Ele é professor do SENAC, professor... Que área, professor? Na área de tecnologia e inovação. Professor do SENAC na área de tecnologia e inovação, gente. O homem de tecnologia é o cara, viu? Eu acho que vamos botar o quê? Quem aí? Um expertise nessa área. Eu acho que ele deve chegar. Acho que essa pessoa deve chegar bem perto dele, viu, gente? Porque o homem entende. Então, gente, ele vai trazer hoje assuntos bastante relevantes para o nosso polo de confecção de Agreste, junto com a nossa amiga, que é a gestora do novo Armazém da Criatividade, que hoje é o Porto Digital de Caruaru. Muito prazer, gente, receber vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês, podendo conversar sobre o ecossistema de Caruaru no programa Confecção que dá certo e ao lado de Tenafly. Então, estou muito feliz, estou em casa. Maravilhoso. Muito obrigado. Então, para começar, né, nós começarmos a falar sobre o Porto Digital de Caruaru, né? Eu queria saber de você, Pamela, como é que foi aquele espetáculo, aquele foi um espetáculo, a inauguração da nova sede de vocês. Foi maravilhoso. Eu estava lá, gostei bastante, vi muita coisa nova, muita coisa boa que vocês estão trazendo aqui para Caruaru, que vai assim engrandecer cada vez mais nosso polo de confecção. Queria que você falasse um pouco do evento. O Rolê Hack and Play foi o festival que chegou pela primeira vez aqui no interior. Ele acontece na cidade do Recife há alguns anos e para o bairro do Recife Antigo. E a gente está muito feliz com o resultado desse primeiro evento que marcou a inauguração do nosso novo espaço do Armazém da Criatividade, Porto Digital em Caruaru. Então foi um evento que ele teve como apoio o governo do estado de Pernambuco, mas ele também teve todo o ecossistema de Caruaru abraçando este evento. A gente teve diversos parceiros que somaram conosco no evento, a exemplo do Senac, do Sebrae, do Sesc, da ACES, da ABA, da ASECT. A gente teve diversos parceiros que propuseram conteúdos, que estiveram lá conosco. A Nacional Texto também esteve, o Érico esteve com a gente em uma mesa de conteúdo. Então, foi um evento que ele superou as nossas expectativas. A gente atingiu de inscritos 13.786 inscritos, quase 14 Maravilhoso. mil pessoas inscritas no evento. Foi de fato um evento que a gente pôde ver todo o público, né, de toda a faixa etária de público presente. Isso porque a gente tinha durante o dia diversas atividades acontecendo no espaço, mas a gente também tinha questões culturais acontecendo do lado externo. A gente teve Mudubita, Almério, Joyce e Alana. Então, foi de fato um festival aberto, gratuito, de economia criativa, tecnologia e empreendedorismo para todos os públicos. A gente viu todos os públicos lá e a gente está muito feliz com o resultado desse primeiro rolê Hack and Play, pelas parcerias firmadas, pelo impacto alcançado e pela repercussão do evento na cidade, que as pessoas já estão nos pedindo do próximo ano. Que maravilha. Parabéns, Gil, parabéns. O evento foi maravilhoso mesmo. Acredito que deve ter dado muito trabalho, né? Mas é muito recompensador quando a gente vê o resultado, ver assim todo mundo aderindo, abraçando, que foi muita gente. Foi como você mesmo disse, foi todo o público, foi todas as idades. Eu mesmo estava lá e achei maravilhoso, maravilhoso mesmo. Gostei muito, parabéns. E junto com o novo cronograma dessa nova sede de vocês, né? Que a gente vai falar mais sobre isso. Vocês estão trazendo essa parceria maravilhosa com o Senac, né, com o professor Tanafly, eu queria que ele falasse um pouco como é que vai ser essa parceria, como é que vai ser esse curso, quais são quantas pessoas vocês vão oferecer esse curso, a questão de vagas, aonde se inscrever e tudo, e falasse mais desse curso, porque pelo que eu pude perceber, o senhor é autoridade nessa área, né? Então, pessoal, não perca, viu? Corra. Eu não sei se já está aberto já as inscrições, mas ele vai deixar aqui certinho isso pra gente. Perfeito. Olá, ouvinte. Satisfação estar aqui com você, Romildo, com Pamela. Satisfação é minha em conhecer. Pode ter certeza disso. Pamela sempre confere várias trilhas e várias trajetórias, e a gente está falando da trilha Tech, né? Criativa, a trilha de tecnologia criativa, que é essa parceria do Senac com o Porto. E é muito interessante porque o Porto vem com o coração da cidade.
perto onde a gente já teve uma sede ali do Senac. O Senac já funcionou ali perto da Sim, estação e agora nós estamos ali no shopping. E Pamela, quando fala que teve o Rolê Hack and Play, que uniu vários parceiros e para startar também as atividades do Porto, no coração agora da cidade, a gente tem essa parceria que é essa trilha de tecnologia, que a gente chama de TI criativa. O que é que envolve os cursos? A gente tem curso na área de full stack, ou seja, o programador que vai tanto desenvolver a parte de que a gente chama de trás, né, do back, e a parte de frente, né, que você visualiza que é o front. Então, é um programador completo. A gente também tem um analista de dados. A gente tem uma trilha para editor de vídeo, que vai começar depois do dia 15, né? Porque exato. Dia 15 é feriado. e também temos a parte do design de gamers. Então, são 4 trilhas, onde a gente tem já as inscrições, infelizmente, já terminaram, o curso já começou. A gente teve vaga para 160 pessoas, eram 500 vagas somando todos os cursos, né? Tem uma trilha que vai até o final do ano, e realmente essa pessoa que conseguiu adentrar esse processo, ela vai ter ou uma introdução nesse mercado, que é um mercado pujante da tecnologia e da economia criativa, e também aquela pessoa que quer mudar, fazer sua transição de carreira, que é importante. A gente vê Sim. hoje algumas carreiras tendo mais dificuldade de acesso ao mercado e outras com tanta disponibilidade de vagas ociosas, como é o lado da tecnologia. Então, é uma oportunidade muito grande e quem conseguiu, agarre, porque é só o começo. Entrou no Porto, entrou no Senac, é só uma trilha, né? Você começa e... Eu mesmo entrei no Porto em 2019, nunca consegui sair, não é por tristeza, mas é por felicidade mesmo. É uma Que maravilha. satisfação estar lá. É um projeto maravilhoso, né? E Perfeito. bom que a gente tem aqui perto da gente, na nossa cidade, né? E tudo que tem lá do Armazém da Criatividade, Porto Digital, hoje Porto Digital, né? Do Icaruaru, tudo que tem lá é muito maravilhoso para o polo de confecção do Agreste. Eu já participei de alguns eventos lá e tudo voltado para esse segmento e muita informação, muito conteúdo. Mas esse curso que o senhor está ministrando lá, esse curso, qual é a duração dele? Porque as vagas, não tem mais vagas, as inscrições já terminaram, né? Isso. Ele começa agora, né? A gente teve algumas trilhas que começaram dia 8, né? A gente ontem, né? Segunda-feira, 8 de setembro, e vai até 12 de dezembro, com alguns ajustes por causa de feriado. Então, mais ou menos até o mês de dezembro finaliza esse curso. É bastante intenso, conteúdo bem, Isso né? e diário Completo. é porque E realmente diário é. é uma formação que Intensiva. realmente lhe coloca no mercado, e para isso, digamos que é fácil, mas é algo que requer dedicação. Uhum. E Mas é uma aqui, porta, e viu? para a região aqui, principalmente aqui de Caruaru, essa área de TI é uma área que ainda é muito escassa ainda, né? Assim, tem poucos profissionais nessa área e tem muita carência, porque toda empresa precisa de um TI, né? Toda Uhum. empresa precisa de pessoas dessa área. Essa área que é a área de informática, de tecnologia, é a área que mais abrangente que nós temos. E quem não tiver preparado, não vai sair do mercado. Tem que estar preparado. Isso é uma oportunidade maravilhosa que o Porto Digital de Caruaru está ofertando para todos aí. É gratuito esse curso. Sim, o curso é gratuito, e ele preservou por questões sociais, né? A gente tentou identificar primeiro pessoas que tinham necessidade, porque esse é um programa de gratuidade que o Senac faz, então existe toda uma política interna para essas vagas. Tem critérios, né? Tem, e são bem interessantes porque a questão é realmente dar oportunidade, sabe? Esse é o lado social que o Senac trabalha. E aí, com o parceiro Porto, foi muito mais fácil. Mas É, esse curso já tem projeto de continuar após o sim. término desse aí, para formar novas turmas. Sim, a gente já está puxando o planejamento para 2026. Então, quem escutou aqui que as inscrições encerraram, fiquem atentos, porque em breve a gente já vamos começar a divulgar a trilha do próximo ano. Se Tena falou que não sai do Porto Digital, a gente também não larga a mão do Senac. Então, a gente vai ter trilha TI criativa para 2026, para o primeiro semestre de 2026. E em breve a gente vai estar divulgando nas redes sociais do Armazém da Criatividade, do Porto Digital e do Senac. Então, quem quiser se informar é @Armazém da Criatividade. Então, pessoal, fiquem bem aí, esperando isso aí e atentos, porque assim que começar, as vagas elas são preenchidas rapidamente. Deve ser um curso bastante assim, importante aqui para a região e para quem quer, um ponto que o professor falou aí, que eu achei muito interessante, mudar
de carreira, mudar, conhecer uma nova oportunidade, de ter uma nova oportunidade, uma nova carreira, um novo segmento, isso aí é maravilhoso, porque conhecimento, gente, é a melhor herança que a pessoa pode ter na vida. Mas, vamos lá, é o Porto Digital agora de Caruaru, essa nova fase dele, além dessa parceria maravilhosa aí com o Senac, com o professor Tanefly, o que é que vem de novo aí, o que é que o povo pode esperar de novo para a região? Até eu vou ficar ouvindo, né? Vou ficar prestando atenção. A gente trouxe a pessoa certa. É a pessoa certa para isso. E Pode eu já lutei muito para ela vir, viu? Passei bem uns 15 dias esperando a agenda de Pâmela ter uma abertura para a gente. Que é isso, amiga. Não, mas que bom que você A está gente aqui. está preparando para todo o ecossistema diversas formações, eventos, qualificações para que aconteçam nesse espaço. Neste mês de setembro, a gente está no formato Soft and Open, então a gente está com algumas ativações acontecendo. A exemplo da trilha TI Criativa, que iniciou dia 8, está acontecendo essa semana também um Festival de Cinema Universitário, que é o FLUA, em parceria com a UFPE. Aconteceu na semana passada algumas ativações para o Pernambuco é Meu País, mas durante esse mês de setembro a gente está soft and open. A partir do dia 6 de outubro, a gente tem o que a gente chama nesse mundo de tecnologia, que é o onboard, que é a entrada das pessoas que vão ocupar aquele espaço, sejam as nossas salas do empresarial, que quem vai ocupar é uma comunidade de empresas de tecnologia aqui de Caruaru, que é o Tapioca Valley. Então, dia 6 de outubro, eles estão fazendo o onboarding no nosso espaço. A área de coworking, que é uma área de espaço compartilhado de trabalho. Também essas pessoas que vão estar conosco chegam no dia 6 de outubro e a gente já tem agora no início de outubro, dia 4 e 5, um hackathon acontecendo. Vai ser o primeiro hackathon no nosso novo espaço. As inscrições estão abertas. Quem quiser pensar soluções para cidade sustentável, para uma Caruaru mais sustentável, pode se inscrever no nosso hackathon. As inscrições são gratuitas. A maratona acontece durante 2 dias e ela já acontece agora nos dias 4 e 5 de outubro. E a gente tem diversos eventos aí aguardando para poder acontecerem no nosso novo espaço. Quem se interessar por fazer algum agendamento, para solicitar uso de espaço, para poder pensar em algo acontecendo lá no novo espaço do Porto Digital em Caruaru, vai poder acessar o nosso site, que ele vai estar disponível para agendamento a partir da próxima semana. A gente está preparando o site para que ele reflita essa nova fase nossa, na nossa chegada aqui no centro da cidade, e a partir da próxima semana, qualquer pessoa interessada no Porto Digital, no portodigitalcaruaru.org consegue acessar, visualizar espaços, valores e fazer agendamentos para poder utilizar essa nova casa que está aí aberta para o ecossistema. Além disso, a gente já está funcionando, já está funcionando o Café Versado, que também está com a gente nessa nova fase no centro da cidade. Eles estão funcionando de 8 às 5, então quem quiser já tomar um cafezinho e conhecer o espaço, já tá aberto e disponível também a partir desse mês de Soft and Open. É maravilhoso ter essa oportunidade que vocês oferecem, assim, com o apoio do governo, né? Porque o Porto Digital Sim. é o apoio do governo federal, não é isso? Do governo do estado de Pernambuco, a partir da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, o Porto Digital, junto com o governo do estado de Pernambuco, entende essa política, a importância de uma política pública de interiorização, e aí o governo do estado de Pernambuco, em parceria com o Porto Digital, cria esse mecanismo, essa unidade de negócios aqui em Caruaru, com todas essas formações, com todas essas parcerias, para que a gente consiga ser esse elo que fortalece, impulsiona e movimenta o ecossistema de Caruaru. Realmente é maravilhoso ter tudo isso, né? Que a gente vê aquela estrutura imensa, que já era antiga, essa ficou melhor ainda, e muita gente nem sabe que tem tanta coisa que tem lá. São muitos projetos, e a grande maioria, eu acredito que tudo lá é tudo gratuito, né? É tudo ofertado pelo governo, como você mesmo falou, né? A maioria das coisas lá, dos projetos, dos Isso, a maioria cursos. das formações, por exemplo, da trilha TI Criativa, ela é gratuita. O festival de cinema que está acontecendo, que é fruto do pessoal da UFPE, está acontecendo também de forma gratuita. Lógico que tem uso dos espaços enfim, uma pessoa externa pode utilizar, pode fazer alocação daquele espaço e o evento ser privado. Mas a maioria dos eventos oferecidos por nós, Porto Digital, assinado por nós, eles são gratuitos ou tem uma pequena taxa de adesão. Te dou exemplo, a gente está agora nesse segundo semestre rodando 2 programas de empreendedorismo, a nossa incubação e uma pré-incubação. Para participar desse programa, a pessoa empreendedora interessada, ela paga uma taxa de adesão, que é uma taxa É simbólico, simbólica né? para todo o conteúdo, para toda a conexão, para tudo que vai ser oferecido dentro desse programa. Então, alguns programas têm uma taxa de adesão, mas a maioria dos nossos programas de formação e qualificação chegam gratuitamente para as pessoas. O uso do nosso espaço
Ele tem um valor simbólico por hora, então a gente reajustou esses valores para a nossa chegada no centro, para poder refletir a nossa responsabilidade de manutenção daquele espaço tão importante que é a Fábrica Caruá, que completou 90 anos ontem, né, de história. Então a gente tem um carinho, um respeito e um cuidado muito grande por esse prédio histórico que a gente está ocupando no centro da cidade, um local que a gente sempre quis ocupar e a gente chegou agora. Então a gente tem a responsabilidade de fazer a manutenção de todo aquele espaço. Então, todos esses novos valores, agendamentos por hora de cada espaço, vocês vão conseguir visualizar em nosso site a partir da próxima semana. Maravilhoso, viu? Parabéns mesmo, de verdade. Fico muito honrado em fazer parte aqui dessa cidade, poder ter um espaço tão maravilhoso, com tantas oportunidades, principalmente de preparar profissionais, né? Que é a grande, a gente tem uma demanda muito grande aqui de mão de obra na região, e o Porto Digital ele vem atuando de maneira bastante representativa para a região e para os empresários, principalmente para o segmento de confecção, né? Que é o ponto mais importante para vocês, onde vocês mais atuam mesmo com um curso desse, que eu acredito que eu queria que o senhor falasse mais de TI, que não só a confecção, como toda empresa tem que ter um TI, é necessário, né? Principalmente como a gente vive hoje tecnologicamente. Assim, é universal para todo mundo, a gente tem que estar sempre se inovando, sempre se preparando, sempre buscando mais conhecimento em relação a isso. Mas assim, eu aqui, vocês sabem que esse programa Confecção que Dá Certo, esse podcast, é ofertado pela Nacional Têxtil, que é um apoiador de Sim, muitos projetos lá com sim, vocês, e em nome da Nacional Texto, eu me proponho, me disponho o que for necessário, que a Nacional Texto, ela apoia muito, a Nacional Texto tem essa preocupação com o empresariado de confecção, que é a indústria daqui, da nossa região, né, que fabrica aqui, e que ela, assim, valoriza muito. Então, inclusive, esse programa é para trazer conhecimento para esse pessoal do polo de confecção do Agreste, para essas empresas, pequenas, médias, grandes empresas. Então, ele já participa, ela já participa de alguns projetos lá com sim. vocês e está à disposição para o que for preciso que eles puderem estar à frente junto com vocês, eles vão estar, com certeza. Mas, professor, me fale mais sobre esse curso de TI. E num segmento de confecção, como é que o senhor acha que pode, com a ajuda de Pamela aí, como é que o senhor pode falar onde isso vai fazer, representar para a confecção, esse novo curso, essa parceria de Perfeito. vocês? A gente sempre fala lá na faculdade de Senac, né, de ADS, que desenvolver sistemas e trabalhar, né, próprios cursos que o Senac oferece, tem um DNA da região. Esse DNA passa pela confecção, né, pelo polo têxtil, nós somos o segundo, né, e eu sempre ouço dos empresários locais como segundos fazendo luzes para ser o primeiro, né, dando sinal que vai passar o primeiro em breve. Realmente, o senhor falou um ponto importantíssimo, que é o DNA da confecção. Vem mesmo do Exatamente. Senai, há muitos anos isso já, né? Do Senac, Senai, Isso, do Sebrae. sistema S como um todo, né? Então, a região tem esse DNA. Então, quando você tem um curso de desenvolvimento de sistema, tem um curso de tecnologia, analista de dados, né? Desenvolvedor e programador full stack, a gente tem um DNA que a gente tem que levar nas nossas criações, né? Na área de tecnologia. Então, hoje, para a área de confecção, a gente já teve startups, né, Pamela, que trabalhavam muito com a questão do marketplace, que era uma época que... Então, isso favorece a confecção, né? Você ter um marketplace próprio, que tudo bem, existe marketplace, tem mais know-how, mas você vai adentrar num lugar que você é só mais um. E aqui não, você teria condições de construir um marketplace próprio, né? Ou com a colaboração de todos os empresários da região. Fortalece, né? Vide as câmaras setoriais da SIC e tudo mais, né? E nas associações que tem tanto em Toritama como Santa Cruz do Capibaribe. Então, esse DNA de utilizar na produção, eu acho que faz diferença. Então, na trilha que nós estamos trazendo, você tem design em games. Já imaginou você criar um design de game para fazer com que pessoas que estão na escola aprendam como é esse comércio, como é essa logística? Porque a gente tem uma coisa aqui muito diferente da entrega nacional, Sim, que são as caravanas. Todo mundo faz logística com Sedex, sim. empresas de transporte, mas aqui a região aprendeu, dentro das caravanas, né, quando vem os ônibus, fazer uma logística. Inclusive lá no Porto, na Armazém da Criatividade, tem uma startup que trabalha com a otimização do sistema para que seja mais fidedigno. Ou seja, é que era muito tudo anotado no Na papelzinho, né? confiança, E né? tirava foto no WhatsApp para eles conseguirem desenvolver um processo de controle. Então a gente tem muitas oportunidades dentro do setor de confecção da região que faz com que essa tecnologia desenvolvida, inclusive, como ela falou de uma comunidade muito interessante da região, que é o Tapioca Vale, olha para esses empresários para trazer soluções.
Então, nós já temos nossos problemas, aí falando entre aspas, né, Sim. para resolver com tecnologia. Então, quando a tecnologia chega a partir de um curso como esse, da trilha TI Criativa, a gente olha todas essas formações, inclusive editor de vídeo. Poxa, hoje o vídeo no Instagram, né, para divulgar a produção, é quase vestir a roupa, né? O pessoal cria uns Sim. conteúdos que você não precisa nem escolher, você olha assim, pô, eu quero esse conteúdo, eu quero essa roupa, sabe? Então, há muitas oportunidades a partir dessas formações. E para participar desse curso, certo? Para participar realmente desse curso, para se inscrever, o que é necessário, o que o candidato precisa, qual é a formação que ele precisa ter. A gente pede que tenha pelo menos é segundo grau completo, né? Ensino É médio. que sempre muda o ensino médio. É ensino médio, é. No Falei nosso tempo, segundo. não, no nosso tempo, Já pelo teve menos minha idade no agora. meu, é segundo grau completo. Hoje, né, é ensino médio. Ensino médio, né? A gente pede isso, mas existem casos e exceções que a gente, analisando a situação e critérios, pode abrir exceções. Mas, como eu digo, exceção. Se preencher pelo que está válido, infelizmente a gente tem que considerar isso, né? Por que é importante? Porque os cursos têm um grau de conhecimento que precisa de algumas bases prévias, né? Uhum. Então, a gente acredita que com essa formação básica a gente consegue entregar melhor o curso. Mas é como o Pan falou, fica atento ao Instagram, tanto do Porto, né, no @Armazém da Criatividade, como do Senac Caruaru, que essas oportunidades vão continuar a aparecer. Muito bem, muito bem. Tá aí, pessoal, o aviso, né? Fiquem atentos. Infelizmente já acabaram as inscrições, já encerraram as inscrições, mas eu tenho certeza que o sucesso desse primeiro curso vai ter outros e outros. Já tem uma agenda, segundo o Pamela, já tem uma agenda já para 2026, não é isso? Para continuar esse curso. Então, fiquem atentos aí, que logo, logo a gente terá mais novidades. Ô, Pamela, eu queria que você falasse também um pouco mais da importância da expansão do Armazém da Criatividade, porque o Armazém da Criatividade sempre foi Porto Digital, né? Isso. Sempre foi. Mas, assim, agora está mais visto isso, está mais legível isso para Sim. todo mundo, né? Que lá tá até a logomarca é nova, no lá Porto Digital. Mas as pessoas precisam entender que é Armazém da Criatividade também, não é isso? Isso. A gente não deixou de lado o nome Armazém da Criatividade, e vocês podem ainda ver nas nossas redes sociais que essa marca ela permanece, mas a gente tem comunicado para o ecossistema que Armazém da Criatividade é Porto Digital em Caruaru, porque as pessoas levavam um certo tempo para fazer esse link de que essa unidade aqui de Caruaru, ela pertence também ao Porto Digital, ela é gerida pelo Porto Digital. Porto Digital que agora em 2025 está completando 25 anos de história, uma história muito bem sucedida, de muito impacto e de mudança, transformação na cidade do Recife, que tem a sua unidade em Caruaru, passando agora, né, a nossa tão amada unidade aqui de Caruaru, passando por uma nova fase, um renascimento no centro da cidade. De fato, eu brinco com os colegas que a gente fez agora o download 100% do DNA do Porto, porque a gente está trabalhando uma frente de atuação que é super importante para a gente, que é território. Então, a gente está ocupando um prédio histórico, ocupando ele, revitalizando, fazendo a manutenção dele, trazendo formações, qualificações, pessoas para usarem e ocuparem aquele espaço. E a gente está no centro da cidade, uma ação que o Porto já fez no Recife Antigo e que a gente está fazendo aqui em Caruaru. Essa nossa chegada para o centro também trouxe outras ações, a exemplo do que a Prefeitura realizou com a Lei do Centro Vivo. Eu não sei se é de conhecimento do grande público, mas que aquela área do centro, empresas que sejam de tecnologia, economia criativa e de educação, têm incentivos, né, fiscais, têm isenção parcial ou total em alguns impostos. Então, é um incentivo para que as empresas, para que as pessoas empreendedoras ocupem aquela região do centro. Então, a gente está muito feliz com essa trajetória e também o Porto Digital está chegando no próximo ano em Petrolina, né, ampliando cada vez mais esse processo de interiorização junto com o governo do estado de Pernambuco. Então, é um ano bem especial para a gente de 2025, que marca esse 25 anos de história e essa ampliação ou mudança como a nossa para o centro da cidade. E como o nosso programa é confecção que dá certo, então o Porto Digital é um projeto que deu certo, que vem dando certo, né? Graças a Deus, e vem ajudando muita gente. Eu vou querer também trazer algumas pessoas que fazem parte de lá. Assim, algumas pessoas que tiverem incubadora lá, tiver Perfeito. projeto lá, vai ser muito bom. Queria que você me indique essas pessoas para Já a gente deixo trazer para aqui, já cá. deixo aqui no ar, que é para você nem dizer que eu não falei. Tem várias startups, sinalizou algumas, mas a gente tem, por exemplo, a Spin,
que é um professor também, que é o David, que ele está olhando para o polo de confecções, mas a partir do resíduo. Como é que a gente faz, Já né? veio para cá ele, Ó, que David. maravilha, tá David vendo? participou David lá. foi da nossa E incubadora, as né? meninas também da Maravilhoso o Line. projeto dele, Isso, viu? tem a Line Ateliê Criativo, tem o IMOA, que não sei se você já recebeu o IMOA Não. aqui, Gil, que faz um trabalho belíssimo de formação, né, de comunidades para trabalhar com resíduo, fazendo, né, a reutilização desse resíduo em objetos como bolsas, acessórios. Então, tem muita gente que passou pela nossa história que pode vir para o programa Confecção que Pronto, dá certo. com certeza. David, inclusive, David falou comigo, nós nos conhecemos no Instagram e eu convidei para vir aqui, ele e o sócio dele, que eles também têm uma empresa, né? Que fabrica confecção também. E foi muito bom, foi muito. O Fico nosso feliz. encontro aqui foi maravilhoso. David é maravilhoso, aquele projeto dele é impressionante, viu? Perfeito mesmo aqui para a região. Mas, e voltando ao nosso curso aí de TI, quais são os desafios que o senhor, assim, acredita que se enfrenta para que a gente consiga implantar essa mentalidade de TI para a indústria de confecção? Perfeito, foi uma ótima questão. Assim, na região, a gente tem uma coisa bem inusitada. Nós temos profissionais da área de tecnologia que são tops, assim, né? Alguns nem ficam aqui, né? Vão embora e outros ficaram, né? Exatamente, é isso Só aí. que a gente, olhando o mercado como um todo, a gente ainda tem lacunas que precisam ser Sim. completadas, né? E aí a gente conta com essa parceria porque eu acredito que o maior investimento de capital é o cliente. Então a gente tem o empresário local como a maior riqueza para a área de tecnologia. É muito bom incentivos do governo, editais, tudo está indo bem, não é para cortar não, é para utilizar. Mas a gente chegando ao empresariado, a gente cria essa demanda de cliente que sustenta melhor essas startups e essas empresas. Então, talvez associações poderiam fazer uma parceria, né, com o movimento Tapioca Vale, que eu acho que já deve ter, eu acho que eu estou falando quando o Rafa e o pessoal Tapioca ouvir, já deve ser um movimento que já deve estar acontecendo. Mas a barreira que eu entendo é realmente o empresariado olhar para o futuro, porque a gente entende que o mercado ele tá mudando muito, principalmente com tecnologias que não são nem físicas, né? Como a IA, os robôs, a automação. A gente está disputando um global, acho que Caruaru já não é só essa região de Caruaru, Toritama e Santa Cruz, o Agreste, não é só vizinhos. A gente está disputando mercado nacional, mercado lá fora. Então é uma pegada a gente imaginar a gente aqui, né? Que a gente fala assim, né? No interior, que o pessoal está usando o interior como se a gente estivesse atrás de alguma coisa. De jeito nenhum. Não Pois Muito pelo é. contrário. Eu costumo dizer que essa questão de Sulanca não existe, não. A Não, gente ficou o nome, né? Só, mas só o nome, mas nós somos, nós criamos modas, nós fabricamos tendência, modas, nós perfeito. editamos tendências. Então, Caruaru e região Santa Cruz, Caruaru e todo o polo de confecção, ela dita tendência. Inclusive, participa aí de São Paulo Fashion Week, Isso. né? Tem Exato. agora Com esse, destaque, né? Com tem destaque. agora esse trama O também que drama está sendo Sim, foi agora. muito maravilhoso isso aí. Parabéns, incrível. pessoal do Do NTCPE, TCPE, né, Pedro, Ivânia. que fizeram, montar esse projeto e foi um sucesso. E valorizando muito as Sim. empresas daqui da região, porque foram escolhidas empresas, acho que umas 10 empresas, que levaram o seu material lá para ser exposto, para apresentar lá em desfile. E eu vi E homenageando alguns. estilistas da nossa região também, né? Exatamente, que é isso. É preciso deixar isso bem em evidência, porque nós somos uma indústria de moda, nós não Então, somos Sulanca. Há muito olha, tempo deixamos de ser. olha que coisa que a gente acabou de falar. A gente tem um lado, o pessoal do Tapioca Vale e os profissionais de tecnologia, que tem pessoas que realmente são referências nacionais. E a gente tem uma moda que é referência nacional. Então Exatamente. precisa aí da associação fazer esse casamento, as associações, fazer esse casamento porque tanto a área de TI precisa entender esse DNA, porque é uma riqueza. Você Sim. desenvolver tecnologia para essa região com essa loja, com esse DNA, com esse visual, né, com essa roupagem, esse style, né, que a gente fala muito na moda, e o pessoal do lado dos empresários entenderem que a gente tem pessoas aqui que podem levar esse negócio a um outro patamar, né, dessa economia criativa, da economia digital, da economia global que está acontecendo. Então As precisa desse parcerias, né? casamento, essa parceria. As parcerias. É isso que vocês estão fazendo, Perfeito. né, com vocês, o Porto Digital junto com o Senac, é uma parceria, um casamento maravilhoso que vai render Amém. muitos frutos aí, com E filhos certeza, e viu? tudo mais. Vai, filhos, netos, bisnetos e assim vai. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto, que eu não conheço. Me desculpe até a ignorância desse assunto, esse Tapioca Vale.
Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e explicasse. Mais um convidado, né? Pode, inclusive, vou indicar o Rafa, que é o presidente do Pronto. Tapioca. O Será um Tapioca, prazer receber. eles estão numa configuração jurídica como associação. Eles são um grupo de empresários, de pessoas empresárias aqui da região, do segmento de tecnologia. Algumas dessas empresas, elas surgiram no nosso Armazém da Criatividade, a exemplo da FBR, do parceiro Ascânio, a exemplo da Softmaker, da Comex, são algumas dessas empresas que fazem parte do Tapioca. E é um conjunto de empresas de tecnologia que decidiram, por vez, se reunirem dentro de uma configuração jurídica como associação, batizaram de Tapioca Valley, né, para poder puxar desse lado regional. E esse grupo de empresas de tecnologia estarão conosco nos nossos escritórios lá do Armazém da Criatividade e Porto Digital em Caruaru. Então, nós temos salas empresariais e todo esse grupo, composto por muitas mentes sabidas aí, importantes dentro desse setor de tecnologia aqui do município, vão estar conosco nesse espaço. E, inclusive, tem uma associação com a Trilha TI Criativa, né, para a gente poder conectar esses estudantes com essas empresas, esses estudantes, né, essas empresas, se tiverem vagas, esses estudantes formados pela Trilha TI Criativa, né, conseguirem acessar essas vagas, a gente conseguir pensar em problemáticas que eles possam resolver junto com essas empresas. Então, Criar startup. exato. E aí tem os nossos programas de empreendedorismo do Porto Digital, porque essas empresas, elas já estão no nível de maturidade, né, já estão consolidadas no mercado, numa fase de tração, né? E internacionalização. E internacionalização também. Sim, exato, tem de internacionalização. E aí a gente também tem a entrada para novas pessoas empreendedoras que queiram chegar no estágio de maturidade no qual as empresas do Tapioca estão hoje. Então, são esses programas que eu mencionei de empreendedorismo que a gente tem. E com o próprio Hackathon, porque imagina, alguém que olha para aquele equipamento, para aquela unidade e fica pensando, como é que eu entro aí? Como é que eu sou fisgada por esse bichinho da Isso. inovação? Então, a primeira porta de entrada pode ser um evento, a primeira porta de entrada pode ser um hackathon, que é essa maratona que eu falei que a gente vai fazer dia 4 e 5 de outubro. A gente faz muito hackathon por todo o interior. A gente fez em Santa Cruz, em Belo Jardim, em Arco Verde esse ano. Está fazendo aqui em Caruaru o segundo. Então, essas são porta de entrada para poder entender como é que funciona aquele espaço, como é que você pode se apropriar do que esse ecossistema faz. A Trilha TI Criativa é uma outra importantíssima porta de entrada, porque ele é um curso intensivo, de qualidade, que te prepara para o mercado, para que você possa percorrer uma jornada empreendedora até chegar nesse nível de maturidade de empresas como estas que estão no Tapioca Valley. Então, eu recomendo, inclusive, de você chamar aqui Com certeza. o Rafael Soares, Já que é o está convidado, presidente. Rafael Soares. Já Passa está o contato, convidado. tá? Para vocês conversarem sobre como essa associação ela surgiu, como essas empresas se reuniram, mas é super importante para a gente, enquanto instituições, né? Instituições de comprometimento com o ecossistema, como o SENAC, como o Porto Digital, mas exemplo de outros também, o SEBRAE, o SENAI, a própria SIC, ter essas empresas conectadas, próximas e entendendo a relevância de pensar os problemas locais, da vocação do nosso território, né, Tena? Porque a gente tem a questão do polo de confecções, mas a gente também tem outros segmentos dentro da economia criativa, como o nosso Roto do Moura, que essas empresas de tecnologias da cidade precisam pensar sobre elas e para elas. Quem vai pensar nas nossas dores, se não a gente aqui, né? Exatamente. Que estamos aqui. E aí, só para falar a questão da interiorização, a gente brinca lá no armazém que a gente espalha a palavra, né? A gente vai divulgando para que as pessoas entendam cada vez mais sobre o que a gente faz, como é que a gente pode apoiar o ecossistema, e a gente acredita muito no poder da interiorização. A inovação, ela vem do interior, né? Do interior das pessoas empreendedoras, mas também desse local. Muito potente. A gente é E agora também no coração da cidade. no né? coração da cidade. No coração da cidade, Olha, eu sou muito exatamente. barrista com Caruaru, porque eu sempre digo que Caruaru é uma cidade que educa todo o interior, porque aqui a gente tem um polo educacional, a gente cuida de todo o interior, porque todo o interior vem Vem para Caruaru, a gente é um polo de confecções, a gente é um lugar onde as pessoas fazem gambiarra no melhor sentido da palavra criatividade. Então, a gente consegue fazer de um polo de confecções, onde às vezes a gente tem, enfim, outras dificuldades. Então, a gente é uma cidade, uma região do interior que é muito potente para a criatividade, para empreender, é da nossa natureza, da nossa região. Então, se a gente tem instituições como as nossas, né? Senac e Porto Digital, entre outras instituições que têm papéis importantes, e cada instituição tem a sua contribuição. E a gente tem as empresas, né? Essas pessoas empreendedoras junto com a gente nessa jornada, a gente consegue gerar cada vez mais impacto e relevância. A criatividade junto com a técnica, né? Que só tende a dar certo, com certeza. Eu acho que eu sempre falo que aqui, principalmente na área lá em Santa Cruz mesmo, é um local que tinha tudo para dar errado, né?
E é um sucesso desse, porque é o maior shopping ao ar livre da América Latina. Santa Cruz, né? Não tem estrada à Sim. direita, agora que estão se formando isso. Não tem água potável, certo? O acesso é ruim, mesmo assim dá certo, porque as pessoas têm a força, as pessoas têm a criatividade, as pessoas são lutadoras. É por isso que ela é conhecida o quê, Santa Cruz? Eu sou do Recife, certo? Estou aqui há mais ou menos uns 20 anos, e vi o quanto isso aqui é importante, gente, como essa terra realmente é a terra dessa oportunidade, como Santa Cruz reza isso, terra dessa oportunidade. E é realmente isso. As pessoas começam no improviso, todo mundo, já vieram vários empresários aqui, que disseram que começaram com retalho, que começaram com peças que nem sabiam que ia dar certo, tentando e foi, hoje cresceram. Então, eu acho que esse curso vem realmente no momento muito certo, certo? Onde a gente foi invadido mesmo pela inteligência artificial, né? Após a pandemia, pelo menos tem esse lado positivo, após a pandemia, o online, que não era acreditado, os empresários não acreditavam na força do online, quem trabalhava no modo assente ali, presencial, não acreditava na força online, e hoje em dia o online tem empresas que 80% do faturamento da empresa é do online. Né? Então, esse curso aí que vocês estão ofertando é maravilhoso para a região, principalmente agora, nesse momento, onde a gente está com a inteligência artificial aí, invadiu a nossa vida pessoal e profissional. Né? Então, para esse curso, como é que você ouve o mercado hoje do polo de confecção do Agreste, nessa questão do improviso, nessa questão de começar assim tão pequeno, de repente crescer tanto, aonde o curso de TI pode ajudar mais ainda nisso? Eu acho que o empresário ou o sócio, né, ou às vezes o filho, né, que a gente tem muitas empresas que são familiares, É, isso é um Sim. orgulho também, né, que passa por gerações e se renova. É um curso de análise de dados. O analista de dados hoje, ele é quase o administrador do mundo digital, né? Ele consegue, a partir dos usos, por exemplo, quantas pessoas acessaram o sistema, quantas vendas, ele consegue, a partir disso, criar dashboards inteligentes para que a gente possa tomar as melhores, precificação, que é pois um é, problema que muito e tomar a segue melhor aqui. decisão para preço, novos mercados, investir em determinada mídia para divulgar quem são realmente nossos clientes. Então, o analista de dados hoje traz uma performance. Claro que os outros cursos ajudam, que a gente falou de editor de vídeo, né? Que você poder fazer essa vitrine digital no Instagram da sua confecção. Mas hoje, pensando no coração do negócio, eu apostaria nesse, para a confecção, sabe? E faria parceria com os demais, os formados em full stack, de Sim. games e do editor de vídeo, chamar, porque às vezes o empresário tem um negócio dele consolidado, a gente tem vários exemplos aqui, né, de empresários de sucesso, mas ele tem a necessidade de chegar e criar um novo negócio, que a gente chama de um spin-off, um negócio dentro do negócio, para a área de tecnologia. Então, se eu tivesse um sócio ou um filho, eu apostaria em análise de dados e também procuraria parceria com o computador para trabalho dessas outras áreas para tentar desenvolver um produto novo. Já pensou uma nova startup na região, na área de Isso. confecção, invadindo o Brasil e o mundo afora? É. Eu acredito que essa questão de dados é uma coisa que eu reforço no meu trabalho, porque a gente precisa ter dados para ser mais assertivo nas decisões, né? Então, as pessoas que começaram, as pessoas aqui, a cultura tem muito essa coisa de anotar no caderno aí. Então, quando chega um sistema, um RP dentro da empresa, ainda acontece esses problemas de implementação, é muito difícil. Mas a gente, quando tem dados, a gente consegue ser assertivo. Então, essa função que o senhor falou aí, que é análise de dados, né, analista de Isso, dados, isso aí é uma profissão, certo? sim, Que pode ser até, não seja tão reconhecida hoje aqui, mas que se tiver, vai ter mercado, com certeza, faz né? diferença, faz muita Porque diferença. com certeza faz diferença. Então, é mais uma profissão, né, que esse curso está Sim. ofertando, certo? Vindo do professor aí o homem da tecnologia. Então, pessoal, escute, meu, analista de dados, de você que é jovem, a maioria deles tem muita afinidade com tecnologia, eles já sabem isso, Oxe, diferente da minha geração, que eu não vou perfeito. falar de vocês, da minha geração, que tem uma certa dificuldade com Tem isso. Hoje um, eles já são, né? Romildo, tem um pessoal que disse que o pessoal agora que nasce já não pede mamadeira não, pede pelo iFood, né? É isso mesmo. É isso mesmo, é Não incrível chora como não, pede pelo no iFood. meu tempo a criança nascia, aí tinha aquele todo processo, às vezes nascia até com os olhinhos fechados, o menino já nasce assim, É. procurando um celular, é assim que eles nascem agora. Mas é isso, gente, é trazer conhecimento, né, que vocês estão trazendo. Eu queria que falasse um pouco de startup, como é que se forma uma startup hoje, como é que a gente pode formar uma startup, e o Tapioca Vale, não é isso? É,
Se uma empresa que está nos escutando quer trazer um projeto deles de alguma coisa de tecnologia para a empresa deles, vocês têm como ajudar com esse projeto? Vocês têm como ajudar Rapidinho. eles? Se ela pensar, Rafa já fala com ela. Não precisa nem ela querer, é só pensar. Pronto, É. eu quero muito saber disso, porque as empresas que eu trabalho têm muita deficiência nesse setor, entendendo? Então, eu Perfeito. quero saber disso para ofertar aos meus clientes, A quem gente sabe. consegue fazer o que a gente chama, Romildo, que é o match. Entre quem tem a necessidade e quem pode provisionar, quem pode trazer a solução. Então, você pode, por exemplo, trazer essas pessoas para, né, para perto da gente. A gente marca ali um encontro e a gente pode chamar tanto as empresas que fazem parte do Tapioca Valley, quanto as startups que participaram dos nossos programas do Armazém da Criatividade. E aí, o que acontece? Quem tem a dor pode aprender, pode falar, a gente chama de um termo que é pitch, um pitch, que é uma apresentação curta, de 3 a 5 minutos, onde a gente pode fazer essa escuta. Quem está com a dor apresentar seus desafios e quem tem a solução apresentar essas soluções com essas apresentações curtas, para que a gente possa Maravilhoso. identificar o que é que dali a gente consegue fazer esse match, essa conexão para gerar um negócio. Então, a gente pode promover esse encontro, enquanto Porto Digital, a gente pode promover esse encontro, convidando as empresas que estão lá do Tapioca Valley, as startups que a gente tem, que passaram pelos nossos programas, e você trazer essas pessoas que têm essa necessidade para a gente colocar elas em um único ambiente que a gente possa promover essa conexão, esse diálogo. Então, isso é possível de acontecer. E aí, falando sobre startups, que é um dos nossos indicadores enquanto Porto Digital, a gente tem um objetivo de qualificar 100 negócios ao ano. Então, como é que a gente faz isso? Por meio da pré-incubação. Nós fazemos 2 ao longo do ano. A gente realizou uma no primeiro semestre, que encerrou em julho, dia 13, e a gente agora está acontecendo a segunda pré-incubação junto com o nosso parceiro Sebrae. Tanto esses 2 programas, eles acontecem no formato híbrido, para a gente poder atender todo o estado de Pernambuco. E a gente está agora também com a nossa incubação acontecendo nesse segundo semestre de 2025. A gente vai ter agora novos editais a partir de 2026, porque esses programas eles são de, né, média duração, então eles têm ali 3, 4 meses de duração, acontece cada um em um semestre. A gente vai divulgar os próximos editais de pré-incubação e incubação no próximo ano. E aí, para ficar claro para quem está nos ouvindo, o que é a pré-incubação? A pré-incubação é quando você quer empreender, mas ainda você não tem a ideia totalmente formatada. Então, e você não precisa nem ter CNPJ ainda. Então, a pré-incubação é de fato para quem está naquela fase inicial. A incubação é para quem já está, por exemplo, com o CNPJ constituído, já tem alguns clientes, mas esse negócio ele ainda está iniciando. Diferentemente, por exemplo, da maturidade de uma empresa do Tapioca, que já emite, né, enfim, diversas notas fiscais. Então, esses programas, eles atendem quem está nessa fase ainda inicial. Se você está numa fase de maturidade um pouco maior, a gente também tem um outro programa no Porto Digital que atende todo o estado, que é o nosso programa de internacionalização. Nós temos uma unidade do Porto Digital em Aveiro, que se chama Cais do Porto. Também convido a vocês a seguirem @Cais do Porto para se informar sobre as nossas ações de internacionalização. Então, a gente tem uma jornada empreendedora que ela atende diversas fases dessa pessoa empreendedora. Desde quem está querendo empreender e não tem CNPJ, que é a pré-incubação, quem começou a faturar, mas ainda está naquela fase inicial, que é a incubação, quem já está num nível de maturidade e de formatação do negócio e de solução desse negócio a chegar no ponto que a gente diz que é a escala, que é sua solução atender uma dor local, mas é também atender uma dor global, que a gente vai para esse ciclo de internacionalização em Aveiro. Além destes programas que eles acontecem, né, de forma faseada a cada semestre, a gente tem essas ações que eu te mencionei, que tem a todo momento acontecendo. Tem os hackathons, tem os eventos. Então, esse é o momento inicial de você começar a entrar dentro dessa engrenagem, para que, inclusive, você fique sabendo de tudo isso que acontece dentro do Porto Digital em Caruaru, com parceiros como o Senac. Realmente é muita coisa, viu? Muita coisa, coisas boas, né? Que só vão agregar e gratuito, gente. É um curso desse tão longo que vocês estão fazendo agora, esse curso de TI. É um conteúdo maravilhoso e diário, um curso diário gratuito. É difícil você conseguir, né? Geralmente é cursos que tem uma vez na semana. Depois vende um livro, Pronto, vende um curso. é isso. E vocês, quer dizer, estão me ensinando, vocês vão formar profissionais. Tenho certeza que vai sair gente lá falando muito bem e trazer mais gente. E vocês E vão ter que. já tem gente lá formado falando aqui no seu podcast. Eu vou, Exato. já está comprometido. Você vai mandar os seus alunos lá
para vir aqui no nosso podcast, certo? Eu fiz essa pergunta sobre levando um projeto, porque é uma curiosidade minha, pessoal. Por exemplo, eu trabalho com gestão organizacional em empresa, então eu quero fazer disso aí, automatizar esse trabalho. Aí eu posso levar essa ideia para lá, e esse pessoal pode me ajudar a otimizar isso aí, essa ideia de Já deixar isso tem muita totalmente preocupação. online. Sim, como é que a gente faz para que, qual é o fluxo para que isso aconteça? Você compartilha conosco qual é esse desafio de uma forma mais objetiva e direta, e a gente vai mapear quem dentro daquele ecossistema, seja do Tapioca Vale, que são as empresas, sejam as startups, quem pode ter a solução adequada para isso, e a gente promove um encontro. Então, que é esse match? Esse match é um encontro mesmo presencial que a gente pode dialogar, conversar, tomar um cafezinho e quem tem a solução apresentar para você e você que é o cliente, né, que necessita dessa solução, poder identificar, essa startup atende a minha necessidade. E aí vocês começam a dialogar. E aí desse diálogo pode surgir o que a gente chama nessa nomenclatura de empreendedorismo, que é protótipo, que é uma primeira versão inicial, depois um MVP ou MVP, que é mínimo produto viável, que é a primeira versão dessa solução para atender a tua necessidade, até que isso gere um produto e esse acordo comercial entre vocês, a gente, instituição Porto Digital, a gente não está envolvida dentro desse acordo comercial, mas o nosso intuito, o nosso papel é promover este encontro. É por isso que a gente fala que Porto Digital, onde as conexões acontecem. Então, é nesse encontro que a gente ajuda vocês. Você me traz esse desafio, a gente mapeia quem pode solucionar e a gente promove um encontro para que vocês possam dar esse casamento, como você disse, esse match. Olha, tá E vendo? só melhorando o convite, assim, como ela falou uma coisa muito boa, mas, Romildo, se você tem uma vontade, ou outros empresários têm uma vontade, a pré-incubação é o momento de você pensar, e você ainda vai conseguir parceiros, mentorias para melhorar esse seu problema, visualizar esse negócio, Exato. e aí vai avançando. Mas se você quiser uma solução para um parceiro desenvolver, acho que é o caminho ao médico, um cafezinho lá Exato. Não, e a maravilhoso. Eu já comunidade. estava procurando isso até fora, nem sabia que tinha isso lá, Tá tá vendo? vendo? Que maravilha. Muitos dos empresários não sabem, mas Exato. Então, procure o eu ponto. participando, eu quero conhecer, porque eu posso levar isso para as empresas. Porque eu trabalho dentro das empresas no setor de gestão de pessoas, de formar profissionais, principalmente uma área complicada da gente formar, que é profissionais na área de comercial. É muito difícil. Então, de repente, a gente traz uma solução muito boa para esse Ou até um pessoal. evento lá no Porto, né? Exato. E uma outra possibilidade, Romildo, que a gente fez agora no início do ano, que foram com algumas empresas parceiras aqui de Caruaru, foi do setor de varejo, de confecção. É a gente pegar também esse desafio e colocar dentro de um hackathon, como a gente está fazendo agora, que é o Hackathon Caruaru Cidade Sustentável. A gente fez do varejo, da construção civil, de confecção. Então, a gente pegou problemáticas que aquele setor tem, colocamos dentro de um edital, chamamos o público para participar desse hackathon, e aí quem está propondo esse desafio participa da banca de avaliação e identifica se alguma daquelas propostas que foram apresentadas de fato atende à sua necessidade, e aí a gente também promove esse match. E essa continuidade. Então, uma outra possibilidade também é colocar esse desafio dentro de um hackathon, que é uma maratona de 2, 3 dias, para diversas mentes sabidas pensarem em solução para vocês, né? Tudo isso nesse primeiro momento gratuitamente. E aí, se você entender que aquela solução te atende, se você visualizar que ela atende sua necessidade, aí você segue dialogando com aquela startup, com aquele grupo. Olha, já foi um match, tá vendo? Nós fizemos aqui, maravilhoso. Mas eu queria, professor, que o senhor deixasse aí suas redes sociais, certo? Deixasse aí algum contato com a gente, para que quem está nos ouvindo pudesse acessar tanto conhecimento, né? Porque esse é uma Sim. enciclopédia ambulante, né? Então, eu queria que o senhor deixasse aí. Pronto, Queria perfeito. também lhe agradecer e dizer o imenso prazer que eu tive de lhe conhecer. Foi um prazer imenso mesmo. Posso dizer Obrigado, com igualmente. sinceridade, apesar do senhor ser uma pessoa tão conhecida, uma pessoa tão importante aqui para a região, né? Porque aqui mesmo da TV Asa Branca eu vi o quanto as pessoas lhe admiram, o quanto o senhor tem alunos aqui, como é bom, né? O povo fala tanto da profissão do professor, mas é isso, né? Tem esses benefícios, tem essa volta de apertar a mão de uma pessoa que está hoje trabalhando numa empresa tão consolidada que foi seu aluno. Então, realmente isso é admirável. Pessoas que nasceram com essa missão e o senhor realmente tem uma missão maravilhosa que faz com tanta hombridade, com tanta dedicação. Está aí o resultado de pessoas maravilhosas que passaram pelos seus ensinamentos. Foi quase um arquivo confidencial. Massa, meu. Obrigado, obrigado pelas palavras, muito bom. De manhã, né? Não vai medir ainda, já está feliz assim. Mas é assim, hoje, por uma questão de saúde mental, eu só tenho o LinkedIn. Pode procurar Tenafly, que vai achar lá Tenafly Modelo.
porque rede social dá um trabalho, né? Não. Realmente. E o sol tá tão bonito lá fora, É começando a ver a exatamente. vida acontecer. É isso mesmo. Tá Mas certíssimo. assim, nada contra às vezes, mas eu escolhi só o LinkedIn, por uma questão profissional, como ferramenta de conexão. E de lá, depois fala comigo, tem meu WhatsApp, me encontra no Porto, encontra no Senac. É, e deixar, como a gente, Pamela vai deixar também aí todo o Ah, pergunta a contato. Pamela, como é que eu chego? Todo o contato para o Porto Digital, tá? Para as pessoas conhecerem essa maravilha que é o Porto Digital, os cursos, preparação, ensinamentos que tem. E só para minha chefe não me mate, aí acompanha também o Senac Caruaru, arroba Senac Exatamente. Caruaru. Mas você, o Senac também tem uma parceria muito grande aí, né, com Sim. vocês, do Porto Digital, e que essa parceria está crescendo cada vez mais, está trazendo Sim. tantos resultados positivos, que eu E é tenho só o certeza, começo, com eu tenho certeza. certeza, como o senhor está dizendo, isso é o começo de uma grande parceria e de grande evolução, porque vão ter bastante coisas Perfeito. juntos aí com vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Pamela, eu queria lhe agradecer e queria que você deixasse aí o contato para que as pessoas entrassem no Porto Digital, conhecessem mais o Porto e pudessem usufruir de todos esses benefícios que ele oferece. Perfeito. Quem quiser ter mais informações, como eu mencionei, durante este mês de setembro a gente está no formato Soft and Open, mas você pode ir lá, ir na nossa recepção, dialogar, conversar, entender como é que tudo funciona. Se você quiser saber dos programas e projetos, pelo nosso Instagram, @Armazém da Criatividade, pelo nosso site, que volta ao ar a partir da próxima semana, portodigitalcaruaru.org. E se você quiser entrar em contato comigo, você também me acha no LinkedIn ou você pode me mandar um e-mail para pamela@portodigital.org também. Certo? E o Instagram do Porto Digital você deixou aí já também, né? Isso, Legal. @Armazém da Criatividade e o @Porto Digital, que é o do Recife. Pronto, maravilhoso. Então, pessoal, hoje nós tivemos aqui o prazer de receber essa dupla maravilhosa aqui, que estão fazendo história aqui em Caruaru, viu, com Porto Digital, né, que é o Tenafly, professor Tenafly, todo mundo conhece, e Pamela Dias, que é a gestora do Porto Digital de Caruaru. Um prazer receber vocês, muito Também. obrigado. E, pessoal, na íntegra, a gente tem toda essa entrevista aqui no YouTube e no Spotify. Acessem, participem. E acessem também o Instagram do Porto Digital, para saber, assim, entender o trabalho do Porto Digital e realmente é importante que todos tenham, que todos conheçam e fazer parcerias, os empresários, está lá, o Porto Digital está à disposição para projetos, para ensinamentos, para treinamentos, é maravilhoso, eu conheço pessoalmente e indico, realmente aconselho, participem. Muito obrigado aos ouvintes da CBN Caruaru, eu agradeço a audiência de todos e até o nosso próximo programa. Se vocês quiserem falar alguma coisa para o público que está no YouTube, fique à vontade nessa câmera. Eu agradeço a escuta até aqui, né, dessa entrevista, agradeço o espaço a Romildo para poder falar sobre o Porto Digital Caruaru e deixo o convite, agende uma visita e venha conhecer o novo espaço do Porto Digital Caruaru no coração da cidade. E aproveitando o convite que Pamela fez, realmente eu falei, você começa no Porto e continua vários anos no Porto, com várias outras oportunidades, sabe? É uma oportunidade de crescimento, não é à toa que o Senac fez essa parceria para pessoas que querem entrar nesse mercado da economia criativa e da tecnologia e para aqueles que querem mudar de carreira. Então cola nessa parceria aí que eu acho que vai ser bom para você. Analista de dados, viu? É a Tá profissão, moda. é o profissional do futuro, do presente, que vai se estender mais ainda, cada vez mais. Então, pessoal, muito obrigado. Então, temos no YouTube, né, a nossa entrevista na íntegra, fica no Spotify e vai ao ar na próxima quinta-feira, às 14 horas da tarde, na Rádio CBN. Muito obrigado e até o próximo programa.